cardigan de crochê que imita tricô. Quer aprender a fazer? Então fica comigo até o final do vídeo e eu te ensino tudinho. Seja bem-vindo ao Andréia Crochê Handmade. Esse é o fio Hobby da Círculo, cor 7030, e eu vou utilizar a agulha de crochê número 5,5. E uma coisa que eu achei legal é esse Easy Pull, acho que é assim que se fala, que é um indicadorzinho aqui do início do fio. Então a gente começa a usar o fio lá do início sem muito trabalho, porque ele já tá aqui, ó, marcado por uma etiqueta. Achei bem legal. E a gente começa fazendo a blusa pela parte das costas, o cós e todo o corpo das costas e as cavas. E ela não é feita na horizontal, de baixo para cima, é feita de lado, na vertical. Já já você vai entender. E eu vou iniciar o trabalho fazendo um cordão com 62 correntinhas. Então, tem aqui um cordão com 62 correntinhas e eu vou começar a trabalhar agora os pontos da blusa. Então, eu faço mais uma correntinha, essa não conta, ela é só para virar o trabalho. Não conto e não trabalho nela, começo na seguinte. Na correntinha seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E assim eu vou trabalhar 12 pontos baixíssimos, em que a gente apenas introduz a agulha, puxa o fio e já puxa essa laçada, a segunda laçada dentro da primeira. Então, eu vou fazer assim 12 pontos. Ok? Então, tenho aqui 12 pontos baixíssimos. Porque isso aqui é a barra da blusa, a barra sanfonadinha da blusa. Agora eu vou começar a trabalhar meio ponto alto, mas é um meio ponto alto um pouquinho diferente. Olha, eu dou uma laçada, introduzo a agulha na próxima correntinha e puxo. Agora, para ser o ponto alto, precisaria dar novamente a laçada e puxar os pontos, mas eu não vou fazer isso. Estou com as 3 laçadas na agulha, essa laçada aqui, a última, eu vou passar por dentro dessas duas e fechar assim o ponto. De novo, laço a agulha, introduzo na próxima correntinha, laço lá atrás o trabalho e puxo. Estou com 3 laçadas na agulha, segura. Para conseguir fazer direitinho, se você for tentar puxar aqui direto, é um pouquinho mais difícil. Então, a gente faz assim, ó, vou começar de novo porque soltou. Laço, puxo a laçada, segura aqui, com a mão esquerda eu seguro aqui a laçada e puxo ela por dentro das outras duas. Porque eu estou trabalhando um ponto que imita, é um ponto de crochê que imita tricô. Então, ele precisa ser feito dessa forma, ele vai formar um desenho que a partir das próximas carreiras já vai ser possível perceber o desenho que vai se formando. Vou fazer mais um pouquinho aqui e já mostro o final da carreira. E aí, tá chegando aqui o finalzinho da carreira. Eu já tô mostrando mais um pouquinho aqui como é esse ponto. É um meio ponto alto, em que a gente fecha sem dar a laçada aqui. Quando ele chega nessa parte aqui, a gente já puxa as laçadas aqui, fecha. Tem que segurar aqui com a outra mão para facilitar, porque senão vai ficar bem difícil. Preferencialmente fazer esse ponto bem soltinho, veja que eu estou fazendo ele bem solto, para que fique bem elástico mesmo.
Se o seu ponto não for tão solto, usa uma agulha um pouco maior, porque o legal é que ele fique mesmo bem flexível, bem soltinho. Olha, já tô terminando, já vou fazer o último ponto da carreira. Então, nessa carreira ficaram, peraí, desfiou. Aí, nessa carreira eu tenho 50 pontos, esse meio ponto alto, e 12 pontos baixíssimos. Então, total 62 pontos. Viro o trabalho, subo uma correntinha e vou repetir esse ponto, pegando sempre aqui na laçadinha que fica lá atrás. Não vou pegar na laçada completa, olha. Laço a agulha, essa correntinha não conta. No mesmo ponto, no último, não vamos pular nenhum. Nesse mesmo ponto, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando a laçadinha lá de trás do trabalho, puxo, seguro e puxo novamente. Então, eu vou trabalhar esse ponto sempre pegando a laçada de trás. A laçada que fica lá atrás. Vou mostrar. Aqui ele não vai formando como se fosse uma correntinha? Ele forma. É nessa que nós vamos pegar, mas não pegar a laçada toda. Pegar aqui essa laçada que fica atrás. Seguro e laço. E olha, ele vai formando um desenhinho aqui, já tá dando para aparecer um pouco. Eu vou fazer mais um pouquinho, alguns pontos, e já mostro como que faz a transição aqui para esse outro ponto. São os últimos pontos antes de mudar desse meio ponto alto para o ponto baixíssimo. Olha, aqui é o último. Os últimos 12 pontos agora serão feitos em ponto baixíssimos. Se for difícil visualizar onde termina um ponto e começa o outro, é bom colocar um marcadorzinho, para não errar a quantidade de pontos e não precisar ficar contando também toda vez. Bom, é possível verificar que aqui vai se formando um desenho, uma correntinha sobressalente aqui, ó, ela se sobressai. E esse mesmo desenho continua aqui com outro ponto, ó, é possível ver. Então, agora a gente vai fazer o ponto baixíssimo, e aqui na primeira carreira a gente tem que se atentar para pegar o ponto certo. Eu vou continuar pegando a correntinha de trás do ponto, mas não é esse aqui, ó, é atrás desse. Eu vou virar mais um pouquinho, veja que se forma um desenho como se fosse uma correntinha aqui, e se forma outro aqui atrás. É nesse que eu vou pegar. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, nessa laçada de trás do ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa, vou introduzir, ó, se você vira, ele como que tivesse uma correntinha aqui atrás também. Então, nas primeiras carreiras, a gente tem que observar para não pegar a laçada errada, mas daqui algumas carreirinhas já vai ficar bem perceptível, o desenho por si só já vai fazer a gente entender aonde que tem que pegar. Então, olha, vou continuar aqui, fazendo o ponto baixíssimo, pegando aqui atrás. Tá vendo? Como que se forma um desenho como se fosse uma correntinha aqui, que é a sequência desse, só que aqui é maior, aqui tá menorzinho. E aí, tô terminando, olha, faltam só 2 pontos, então eu faço aqui, é o 11º ponto. E aí, eu chego aqui no 12º, a mesma coisa, preservo essa correntinha que aparece aqui, introduzo atrás a agulha. E faço o último ponto baixíssimo. Viro o trabalho, sobe uma correntinha. E agora, olha como vai ficando mais fácil de visualizar. Aqui em cima, agora você olha direitinho que aqui em cima, ó, se formou uma correntinha. E nessa nós vamos pegar.
sempre na laçada de trás, preservando essa daqui, ó. Então, vamos lá. Subi uma correntinha, já venho aqui no primeiro ponto de base, pego na laçada lá de trás e faço o ponto baixíssimo. Pego na laçada lá de trás, então, olha só como a partir daqui fica bem mais fácil de olhar e já identificar. Tá vendo? Esse é o efeito que vai se formando. Então, eu vou fazer os 12 pontos. Agora, já é o último ponto baixíssimo. E agora, a mesma coisa, olha aqui, ó, continua aqui como se fosse uma correntinha. Então, o próximo ponto eu já vou fazer um meio ponto baixo, ou melhor, meio ponto alto. Então, dou a laçada, introduzo na laçada lá de trás, puxo, seguro e passo essa laçada dentro das outras. Então, vou fazer até o final da carreira. Vou mostrar como é que já tá ficando, como é que fica o efeito deste ponto. Então, tá chegando aqui o finalzinho da carreira, é o último ponto. Dou uma laçada. Aqui, sempre pegando ali por trás. Deu dúvida, faz assim, ó. Passa a agulha por trás desse ponto, que é esse que tem que ficar aparecendo aqui, ó. E vira. Puxou, puxa as laçadinhas. Vira o trabalho, faz uma correntinha, laça a agulha e vamos começar tudo outra vez, pegando sempre ali pela laçada atrás do trabalho. Esse ponto no começo pode parecer um pouco difícil de fazer, porque a gente está acostumada a trabalhar com outras texturas, né? Com pontos, o ponto baixo, o ponto alto, aqueles pontos com outras texturas, com outra forma. E aqui é bem delicado, é um pouquinho diferente. Mas é só treinar um pouquinho que fica bem fácil de fazer. Tô gostando muito de fazer esse ponto aqui. Tô chegando no final da carreira, novamente aqui fazer os 12 pontos baixíssimos. Viro o trabalho e começo novamente, uma correntinha de subida. Faço os pontos baixíssimos, pegando sempre na laçada de trás do trabalho. 12 vezes. Feitos os 12 pontos baixíssimos, vamos para os meio ponto altos, que são 50. E olha como é que tá ficando. Depois de fazer 9 carreiras, a gente conta assim, olha. Essa é uma carreira, aqui é outra, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Eu vou começar a subir aqui a cava. Para não ficar um canto seco, subir tudo de uma vez, eu vou fazer um aumento aqui. Vou aumentar 2 pontos. Eu terminei a carreira, eu vou aumentar 2 pontos. Então, eu dou uma laçada, introduzo aqui a agulha na base do último ponto, puxo, dou uma laçada e puxo o primeiro ponto. Então, eu fiz aqui a basezinha já, e agora eu puxo todos os outros pontos. E vou fazer mais um. Dou uma laçada, introduzo aqui na base do ponto anterior. Pode pegar 2 laçadas aqui para ficar firme. Laço, puxo, laço, puxo o primeiro aqui e agora puxo os outros pontos. Então, veja que eu aumentei 2 pontos. Eu tinha 50 pontos no corpo da blusa,
São 12 aqui mais 50 aqui, agora eu fui para 52. E agora eu vou subir correntinhas até a altura da cava. Eu só fiz isso para não ficar uma quina muito seca. Então, agora eu vou subir mais 23 pontos, porque eu quero 75, eu tenho 50, tenho que subir 25. Já subi 2, então são 23 correntinhas agora. Subi 23 correntinhas. Agora eu vou voltar fazendo a carreira. Então, sobe mais uma correntinha só para fazer a curva, né? E começa a fazer os pontos. Fui fazendo os pontos, já fiz 22, agora eu vou fazer aqui o 23º ponto. Então, eu cheguei agora naqueles 2 do aumento. Então, ó, 24º ponto. Opa! E o 25º. Então, os 25 pontos de aumento eu já fiz e agora continuo aqui fazendo os outros 50. E aqui eu já então fiz a abertura da cava, né? Isso aqui vai ser a abertura da cava da blusa. Aqui em cima é a parte do ombro. Aqui embaixo o cós sanfonadinho. E vou continuar agora as carreiras de ida e vinda com a repetição desses pontos. Para saber o tamanho das costas, eu gosto de contar as carreirinhas por essas espiguinhas. Sabe esse V que vai se formando, ele fica em alto relevo? É uma carreira sim e uma não, né? Ele forma essa espiguinha. Eu conto por elas. E no total aqui, eu fiz 30 espigas dessas na parte das costas. 30 espigas dessa, fora a cava. A cava eu vou explicar agora como que faz. A gente já fez de um lado, agora eu vou fazer do outro. Dobrada a peça, dá para ver direitinho que só falta a cava. Então, eu trabalhei 52 pontos. Subindo aqui 52 pontos. Não vou trabalhar os próximos. O último ponto, eu vou substituir esse ponto médio, ponto alto aqui, por um ponto baixíssimo. Então, o ponto número 52 vai ser só um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Pulo o primeiro ponto, vou direto no segundo e faço aqui também um ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar 50 pontos. Então, eu vou ficar trabalhando, indo e vindo, 50 pontos nas próximas carreiras. Na mesma quantidade de carreiras que trabalhei aqui nesta cava. Então, eu estou fazendo aqui, nesse momento aqui, já a abertura da cava no outro lado das costas. Quando terminar essas carreiras, as costas já estarão prontas. Bom, eu já terminei a parte das costas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o ponto, sobre as medidas, antes de fazer a parte da frente. Normalmente, as peças de crochê a gente começa aqui de baixo e vai subindo até o decote. Essa não, ela foi feita assim. Em carreiras, ela começa aqui pela lateral e aí vai sendo construída em carreiras que sobem e descem desde o cós até o decote da blusa. Esse aqui é o lado direito. O lado direito, ele tem esses pontos em relevo que parece uma espigazinha. Eles têm a base aqui é um bico, tá vendo? O bico que sobe e se abre como se fosse uma letrinha V. Eu vou aproximar bem, então é possível ver. Vou aproximar bem aqui, ó. Parecem letrinhas em V. Vem o bico aqui embaixo e se abre. O lado do avesso,
ele é o contrário, olha. Ele é um V invertido. Ele tem o bico aqui em cima. Vou tentar aproximar melhor. Ele tem o bico aqui em cima e a base é que se abre. Tá vendo? Então, aonde tem um V invertido, que vem de cima para baixo, é o avesso. Aonde tem um V da maneira correta, com o bico aqui embaixo, a ponta embaixo e se abrindo, esse é o lado direito. E contando a quantidade de carreirinhas que tem aqui, essa carreirinha com a espiguinha, eu tenho total de 38 carreiras aqui. Feito isso daqui, as costas já estão aqui, eu tenho que fazer agora a parte da frente. E a parte da frente, ela é a metade das costas. Então, eu já fiz essa metade, eu vou explicar aqui agora a quantidade de pontos. Eu começo a fazer a parte da frente do cardigan, igualzinho eu comecei as costas, com 12 pontos aqui na barra sanfonada. Inicialmente, eu fiz 50 pontos aqui no corpo da blusa. Depois, aumentei os dois, igualzinho eu fiz na outra cava, fui para 52 e depois aumentei mais 23 pontos. Para fazer a parte da frente com a metade da medida das costas, eu preciso de uma peça com 19 espigas. 19 espigas, ou seja, 19 carreirinhas dessa em relevo. Aqui tem 18. Tem 18 espigas. Ou seja, depois de fazer a 18ª carreira em espiga, eu estou voltando aqui o trabalho. Faltam 20 pontos. Então, eu vou mostrar agora como que eu começo a fazer o decotezinho da frente. Como está faltando agora 21 pontos para terminar, eu vou fazer apenas um ponto baixíssimo. E os próximos 20 pontos eu não vou fazer. Viro o trabalho. Virei o trabalho, vou pular esse primeiro ponto, não vou fazer. E a partir do ponto seguinte, eu vou trabalhar 20 pontos baixíssimos. Veja que eu não estou fazendo o ponto fantasia. Eu estou fazendo o ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer 20 pontos dessa forma. Já fiz 18 pontos baixíssimos, 19, 20. Então, eu estou retornando a carreira fazendo ponto baixíssimos, ao invés de fazer o ponto fantasia. Agora, o restante da carreira, aí sim, eu vou trabalhar o ponto fantasia. Nos pontos que faltam aqui agora, eu vou trabalhar o ponto fantasia. E aqui eu vou trabalhar o ponto sanfonado, normal, ponto baixíssimo. Fui até o final da carreira, fazendo o ponto fantasia. Fiz os pontos sanfonados, voltei e novamente fazendo o ponto fantasia, trabalhei até que esteja agora faltando apenas 20 pontos antes da carreira anterior. Então, na primeira carreira, eu não trabalhei os últimos 20 pontos, voltei fazendo ponto baixíssimo, terminei a carreira e agora eu venho e de novo, faltando 40 pontos, que são 20 aqui e 20 aqui, eu vou terminar. Então, aqui tem 35 pontos e mais 12 aqui do cos, essa barra sanfonada. 35 aqui. Aqui teriam mais 20 e aqui mais 20. Aqui eu vou encerrar essa parte da frente da blusa. Esse desnívelzinho aqui, quando fizer o acabamento, ele não vai ficar aparente, tá? E dá um pouquinho de abertura do decote. Como a blusa é trabalhada neste sentido, eu começo aqui e vou subindo as carreiras. A outra metade eu vou começar pelo lado maior e depois vou trabalhando até diminuir a cava. Eu já vou mostrar aqui como que isso é feito.
Se o outro lado eu começo pelo meio, então eu vou começar da maneira como eu terminei aqui. Vou fazer 12 pontos da barra sanfonada e 35 pontos fantasia. Inicio com um cordão de 47 correntes. 12 para a base sanfonada e 35 para começar a fazer os pontos fantasia. Subo uma correntinha e começo a trabalhar a base sanfonada com os 12 pontos baixíssimos. É importante trabalhar pontos bem folgados, para que a blusa fique bem com o ponto fantasia bem folgadinho, bem solto. 4, 6, 8, 10, 11, 12. Se o seu ponto não for tão solto, melhor trabalhar com uma agulha mais grossa. Feitos os 12 pontos da base sanfonada, começo novamente a trabalhar o ponto fantasia. Os outros 35 pontos serão trabalhados dessa forma. Terminei a carreira, 12 pontos do cos, 35 pontos fantasias, vou subir 20 correntinhas. Viro a carreira, subo uma correntinha e esses primeiros 20 pontos, que são as correntinhas, serão trabalhados em pontos baixíssimos, somente esses 20. Terminei os pontos baixíssimos e agora começo a trabalhar os próximos pontos em ponto fantasia. Vou trabalhar ponto fantasia até que sobem somente os 12 pontos baixíssimos aqui da barra sanfonada, porque aqui continua trabalhando o ponto baixíssimo, tudo igual. Terminei a carreira fazendo os 12 pontos da barra sanfonada e 55 pontos fantasia. Agora é hora de subir mais 20 correntinhas, atingindo assim a altura total dessa parte da frente. Fiz as 20 correntinhas, faço mais uma para virar o trabalho e começo a trabalhar em ponto fantasia. Serão 75 pontos fantasia e mais os 12 da barra sanfonada. Depois de algumas carreiras, olha como está ficando. Aqui está o decote em V, que depois, na hora do acabamento, não vai ficar com essas pontas aparentes. Aqui está a base sanfonada. E eu vou trabalhar mais carreiras aqui até chegar a hora de fazer a redução da cava. Então, eu tenho aqui as duas partes da frente da blusa. E aqui tá o tamanho que vai ficar em cima no ombro. Essa parte já está pronta, então eu vou tirar daqui e vamos nos atentar a essa aqui que eu ainda estou fazendo. A quantidade de carreiras do ombro já atingiu o tamanho necessário, que está igual a outra parte. Então, agora eu vou fazer a redução para cava. Portanto, eu tenho aqui 12 pontos nessa barra sanfonada e 52 pontos fantasia. O restante da carreira eu não vou fazer. Viro o trabalho. E os dois primeiros pontinhos aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo. E nem vou fazer a correntinha que sobe. Vou direto fazer aqui um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. E agora vão sobrar aqui 50 pontos para eu finalizar, então 50 pontos fantasia. E depois os 12 pontos da barra sanfonada. E dessa forma eu começo a formar aqui a cava. Então agora eu só vou trabalhar essa parte, aqui não vão haver pontos. A carreira já foi, já voltou. E agora eu
fiz apenas 50 pontos fantasias e não 52. Esses últimos 2 pontos não vou trabalhar. Daqui para frente vou fazer quantas carreiras forem necessárias para o tamanho da cava, todas em ponto fantasia, e aí com isso eu estarei terminando essa lateral. Depois de atingir a quantidade necessária para que a cava fique igual às outras, na mesma medida, eu cortei o fio. Tomei o cuidado de deixar bastante fio aqui, porque isso vai ajudar na hora da costura. Então, eu terminei de fazer a parte do corpo da blusa. Eu tenho aqui a parte das costas da blusa. Tenho uma lateral e a outra lateral. O que falta agora é costurar, fazer as mangas e os acabamentos.